Brasil, 17 horas. Está entrando no ar mais uma edição da Voz da Real. Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Barãozinho para mais uma Voz da Real. E aí, curtiram a nova abertura que eu tô usando aí pra esse episódio? Mais uma vez, estamos aqui com o nosso amigo Diomedes. Como é que você tá? Tô bem, meu nobre, muito obrigado. Boa noite a todos os que decidiram dar um pouco da sua audiência e atenção para nós. Temos um assunto quentinho para vocês, como o Barão vai explicar agora. O assunto hoje. Se vocês já acharam que no programa passado com o nosso amigo Diomedes vocês já ficaram bugados na cabeça, esse aqui vocês vão ficar bugados e meio. Esse aqui vai ser cabuloso. Ele tá puxando a raiz do problema. Mas qual é o problema de hoje? O problema que vamos debater hoje aqui é a ancestralidade brasileiro. Como isso nos afetou e contribui para a vadiagem, tanto da brasileira e mesmo do brasileiro. Hoje aqui ninguém vai ser perdoado. Vamos botar o dedo na ferida de todo mundo. Então, Diomedes, vamos começar isso aqui logo porque o assunto é longo. O que seria essa ancestralidade? Ela só afeta uma nação, um povo? Já que é a ancestralidade do brasileiro, ela só afeta, vamos dizer assim, a nação, ou ela afeta também na esfera individual? Cada pessoa tem esse problema. Bom, Barão, o que eu posso dizer de imediato é que, para meus colegas da Real, hoje estamos elucidando um mistério muito antigo. Falava-se muito em lado obscuro, fundamento de tendências negativas, mas os senhores nunca souberam de onde esta porcaria vinha. Estamos aqui para lhe dizer de onde vem, do fator ancestralidade. Maravilha. E da onde você puxou esse assunto da ancestralidade? Como eu não escondo de ninguém, eu já sou aluno do professor Olavo de Carvalho já há uns bons meses. E dentro dos tópicos de aula, ele destaca bem que, afora o que nós somos, o vetor de decisões que nos encaminha ao longo da vida, nós temos uma série de fatores que convergem tanto para dentro quanto para fora desta direção e que a podem modificar. Alguns nos afetam depois do nascimento, outros influenciam nossas decisões já desde o berço. São três, essencialmente, que nós trazemos de forma inata. O primeiro é a nossa genética, aquilo que os limites do que o nosso corpo nos permite fazer. Esse não é muito difícil de explicar. Eu posso ter tendência a querer me destacar em atividades físicas de força e não ter uma base de resistência suficiente para poder treinar a musculação adequadamente. Eu vou ter que escolher outra atividade. Nesse caso, a genética atua como um limitador, como poderia ser de um incentivador. Então, a genética é um fator primário que já nasce conosco e que determina e, ao mesmo tempo, limita nossas escolhas. Na ordem que nos é passada, a ancestralidade é o segundo mais influente. Mas o que ela seria exatamente? Falaremos disso agora. Um exemplo nos é dado de um continho infantil muito antigo. Temos uma ovelhinha bebendo num riacho e um lobo imponente chega do lado dela e diz: vou lhe comer. A ovelha pergunta: mas o que? Eu não fiz nada. Eu sei que você não está com fome, mas eu sei, você sujou este riacho tomando banho, justamente esse riacho em que sempre bebo água. A ovelha diz: mas eu nunca me lavei aqui. Você nunca se lavou, mas foi seu pai ou sua mãe, eu tenho certeza. Até onde eu me recordo que eu vivi com meus pais, eles nunca tomaram banho aqui. Sem perder a pose, o lobo prossegue e sentencia: se não foram seus pais, foi seu avô, seu bisavô ou qualquer outro de sua família. E a ovelha foi comida. A ancestralidade, em essência, é isso. Os conflitos, problemas, compulsões psicológicas de todos os que viveram antes de nós em escala ancestral, pai, o avô, o bisavô, a bisavó, todos que vieram antes de nós, os problemas que eles viveram, as dificuldades que eles tiveram, estão dentro da nossa própria bagagem de problemas. Mais acentuados, outros menos acentuados. Mas o problema é aquilo em que eles fracassaram é a nossa própria possibilidade de fracasso também. É do que o lobo nos acusa. Você é o merda. Não, mas eu não
sou. Ah, mas seu pai foi. Ah, alguém foi. Não tem importância. Você é o merda. Esta bagagem não necessariamente tem que ser administrada de forma ruim. Se você chegar ao ponto de arregar pro lobo, ele realmente vai tentar te comer. Se ele conseguir te engolir, acontece a pior das consequências que podem haver de você ter uma bagagem na família, que isso virar um problema psicológico. Mas... E vamos dizer que boa parte dos brasileiros deixam o lobo comer ele, né? Olha, se nós levarmos em consideração que o nosso esquerdismo vigente é antimanicomial, ou seja, não gosta de internar ninguém, mesmo quando o transtorno é perigoso para o resto da sociedade, você pode apostar que tem muita gente engolida pelo lobo circulando por aí e que não devia estar nesse estado. Eu citava a respeito do lobo, mas isso ainda deve estar um pouco vago para vocês. Vamos tomar da seguinte maneira. Vou dar uma explicação bem pessoal. Vamos assumir, por exemplo, um rapaz que tenha grande timidez inata de tratar com qualquer outra pessoa. Simplesmente não se sai bem em público. Não seria de espantar que, se você tivesse a oportunidade de conversar com um parente mais velho, você pode vir encontrar alguém com essa mesma expressão de timidez, ou alguém particularmente brigão, ou talvez alguém mulherengo. Essas tendências são sempre, as mais fortes são sempre repetitivas em termos familiares, as mais acentuadas. Até em coisas mais elementares. Vocês não se surpreendem ao ouvir histórias do passado de famílias que se tendia a todos terem a mesma profissão, por exemplo. Isso faz parte da ancestralidade, da bagagem ancestral, de uma facilidade, no caso, que uma família tem, e que todos procuram exercê-la porque nisso eles já são bons. Não há necessidade especial de instrução a esse respeito. Esse seria um exemplo de ancestralidade vivida positivamente, digamos assim. Sim, sim. É que nem a família do Pietro Beretta, né? Que acho que está mais de 500 anos aquela empresa familiar fazendo armas, as famosas pistolas Beretta. Seria um exemplo de ancestralidade, digamos. Vivenciada no campo profissional, com toda certeza. Quanto a vazões, isso nos afeta não só no campo profissional, mano. Se de escolher esposas com o mesmo perfil psicológico, também é efeito da ancestralidade. Sendo que no Brasil nós temos uma grande dificuldade, porque nós não somos acostumados a nos apropriar dos legados das histórias de família. Já no início do nosso contato com os estrangeiros, os ingleses já reclamavam que a gente mal sabia quem era o nosso avô, enquanto eles podiam se gabar de falar a respeito de gerações anteriores deles. Nós não temos o costume de cultivar a história nem dentro de nossa própria família, o que dificulta a gente ter contato com essas bagagens. Como a gente sabe que essas bagagens influenciam, isso a gente deve para um psicanalista húngaro chamado Leopold Zonde. Agora, o que ele descobriu? Você pode ver que é sorte, eu prefiro dizer que Deus encaminhou ele para o caminho correto. Nosso caro Zonde, nascido lá pelos idos de 1893, falecido até recentemente, ele morreu em 86, não tem muito tempo atrás. Ele calhou de ter duas profissões muito felizes. Ele tanto era psicoterapeuta, quanto ele trabalhava num departamento de genealogia. E algumas observações dele começaram a chamar a atenção que existe a tendência de indivíduos da mesma família terem os mesmos transtornos. Quando ele começou a cruzar a informação que ele tinha de consultório com o acesso que ele tinha à genealogia dos pacientes por conta do outro trabalho que ele tinha, ele comprovou que ele viu que um cara com uma pessoa com toque, normalmente é alguém com toque há 2, 3, 4 gerações atrás. Um cara particularmente sádico, violento, tinha alguém atrás que também tinha a mesma tendência. Não necessariamente, só uma coisa aí, nem precisa ser necessariamente o pai, né? Podia ser alguém que às vezes ele nem conhecia. Exatamente. Olha, isso que é mais interessante, né? Um paranoico, alguém tinha essa noia também há gerações atrás. Não é necessariamente de uma para outra.
Às vezes o acento que você recebeu pulou várias gerações até chegar em você. É foda. Do que ele desenvolveu, então, a partir dessa observação? Que chegou à conclusão que é de base, que eu acabei de explicar antes. Nós tendemos a repetir os conflitos e as dificuldades dos nossos ancestrais. É esse fator repetitivo, embora o primeiro acento importante. Nenhuma tendência, nem genética, nem ancestralidade, nem um maciço marxismo cultural podem obrigar pessoa alguma a fazer nada. Por mais que o fator te empurre, a decisão final de ceder ao bom ou ruim é sempre pessoal, é sempre sua. A culpa é sempre do indivíduo. Tem que ser levado em conta? Tem. Mas isso nunca obriga alguém a fazer alguma coisa. Porém, esse fator em termos de bagagem não era muito divulgado fora de alguns círculos e você vai acabar de jogar isso para um domínio onde isso era necessário de ser sabido. Mas voltando para a questão dos Zond, ele desenvolveu todo um método de consultório. Existe até um teste relativamente famoso, embora executado fora de consultório do jeito errado, se chama teste de Zond, é um que ele apresenta várias fotos de indivíduos que ele teve acesso que tinham os transtornos. Conforme a pessoa gosta ou desgosta dessas fotos, ele obtém um diagnóstico de que doença mental, digamos assim, a sua família tem tendência de carregar, daí ele deduz como isso se expressa em termos de comportamento em você. A base do método de Zond é essa, descobrir qual é o defeito, digamos, que a sua ancestralidade tem e tratá-lo. Certo. Tirando o que o Zond explicou, trazendo mais para a nossa realidade, em se tratando de ancestralidade, a gente tem que pensar que você é um andar muito acima de um prédio que está muito mais lá abaixo. Sendo assim, os seus ancestrais parentais rastreáveis, ou seja, os que você conheceu ou ouviu um relato de alguém que teve contato com a história dele, é a parte da sua ancestralidade que você tem acesso. Você conhece a história, que você pode se investigar até certo ponto para saber se você carrega essa tendência ou não. Porém, indivíduos com características comuns, quanto mais você recua, a possibilidade converge deles terem parentes comuns. Então, você pode falar em habitantes de uma determinada cidade, de um estado ou de um país, em que, tendo os filtros adequados, você consegue chegar a problemas ancestrais comuns. Então, esse é um problema que tanto nos afeta individualmente, quanto em escala até mesmo nacional. Que seria, mais ou menos, vai ser o tema do nosso programa de hoje. Mas senta o pau aí, Diomedes. Exatamente o que eu quero deslindar para vocês. Vocês querem entender qual foi, o que tinha no baú que os primeiros brasileiros deixaram para a gente, principalmente em termos de relacionamentos? Estou abrindo para vocês nesse instante. Com toda a exclusividade. Onde mais ninguém chegou, nós estamos indo com tudo. Mas, pessoal, nossa, mas que introdução, tudo isso pra quê? Não, precisa, cara, porque o assunto aqui é complexo, não é coisinha simples. Vocês têm que se situar primeiro para vocês poderem entender o que tá vindo agora, que é uma cacetada. E agora que vai chegar a cereja do bolo, né? No que isso, essa ancestralidade afetou o Brasil, e especialmente a mulher brasileira, que todo mundo pode falar que não, mas se interessa em mulher. Se não se interessasse, não passaria tempo estudando nessa rama, comportamento, etc, etc. Então vamos aqui dar um passo a mais nesse entendimento da mulher brasileira. Fala aí, Diomedes, o que isso afetou, em especial, o homem também, óbvio, mas a mulher brasileira? Uma coisa é importante colocar como fundamento, que é algo que eu acredito que a mulher como um todo no mundo inteiro carrega. Se eu posso apontar, seria, sei lá, o legado ancestral de Eva. Mulheres se pautam por uma coisa, se defender de uma e apenas uma grande coisa: medo e insegurança.
me apropriando de um exemplo do Gugu, como chamam Luiz Gustavo de Carvalho, um dos filhos do professor Olavo. Ele usou recentemente o seguinte exemplo que é ótimo. Recuando para as primeiras tribos, se a tribo inteira se voltasse contra um macho, a reação dele basicamente seria pegar a sua arma e falar: pode vir, caralho, vou matar pelo menos um de vocês. A gente tem isso dentro dele, nosso sexo. Agora, uma fêmea pensa: o que acontece se a tribo inteira se voltar contra mim? Ela pensa: caralho, fudeu, morri. E agora? Ela desespera. Ela tem noção da fragilidade, da incapacidade de defesa que ela tem contra a reprovação coletiva ou uma especialmente designada. Então, se proteger da reprovação está dentro de absolutamente toda mulher. Sim, com certeza. Tanto que você vê, né? A mulher, às vezes, é a vagabunda do caramba e ela sempre tenta inventar historinha que não é assim, justamente por causa dessa reprovação, né? Que ela não suporta, que nenhuma delas suporta e que existem modos muito produtivos, muito dignos dela atingir essa segurança que ela deseja, até os mais torpes, os mais perversos, para se proteger disso. Isso no fundo de todas. Mas agora a gente, de repente, possa voltar lá para os idos de 1500 e saber do caldo essencial que nos formou. Aí sim, vai começar a aula de história. Sentem-se e aproveitem. Bom, estamos no nosso Brasilzinho colonial lá na altura dos idos de 1500. Tivemos uma colisão básica de duas etnias muito significativas para o nosso início. Embora saliente, o problema não é da etnia, não foi o português, não foi o branco, não foi o negro, não foi o índio, não foi o amarelo, não foi ninguém que criou isso. Foi o contexto em que essas etnias se combinaram é que fudeu a gente. Isto dito, temos falado do primeiro elemento, que foi o nosso colonizador, o português. Se tem uma coisa que caracteriza o português, a despeito do sexo, é a dualidade e o conflito interior. E o português dessas épocas carregava muitas coisas dele mesmo contraditórias. Confrontado com um desafio, ele se armava de uma coragem excepcional. Tanto que ele figura entre os colonizadores, entre que meteram a cara e atravessaram os mares para conquistar territórios. Sim, só ver que um país pobre, digamos assim, como foi Portugal, fez o que fez, né? Conseguiu meter os pés até no Japão, desde o Brasil até o Japão. É um povo de muita coragem, isso não pode se negar, né? Mas confrontado com determinados fatores, ele se encolhe e se acovarda. Outro pontinho de dualidade que é muito curioso será refletido nas leis da época. Ao mesmo tempo em que crimes contra a fé, digamos, você ser flagrado maldizendo um santo, ou Deus, ou a Virgem Maria, você era pego fazendo uma coisa dessas, a despeito de punição eclesiástica, do Santo Ofício. Se comprovasse isso com você, antes de qualquer outra coisa que eles faziam com você, eles providenciavam para você uma coisa que a gente aqui na América Latina chama de gravata boliviana. A gravata boliviana é basicamente rasgar seu pescoço e puxar a sua língua para um buraco recém-criado. Os caras não brincavam em serviço, hein? Que a punição era dura, mortal e cruel para ofensas contra a fé. Mas a mulher dava queixa de adultério contra você, tem registros do cara deixar uma galinha no oficial de justiça, estava tudo certo. Ele era severíssimo em relação à fé, mas em questões cotidianas ele deixava correr solto, não se importava. É uma dessas dualidades que eu explico. Isso se refletiu no maior fator que o português tinha para poder conquistar territórios, estabelecer colônias. Enquanto outros povos tinham o espanhol. Ele até tinha um grau de admissibilidade muito grande, mas não tão grande quanto o português. O português e a mulher de outras terras não tinha o menor pudor de chegar lá e deixar a descendência daquela mulher nova. E se espalhava por números. Só que ficou uma coisa dessa admissibilidade, essa facilidade dele
se misturar com outros povos. Eles passaram um tempo convivendo com muçulmanos por conta da ocupação europeia que houve. Isso deixou no português um feitiço feminino muito forte, e é pela mulher de pele escura, não a negra necessariamente, a morenada, a moura. A muçulmana é morena, ela não é preta, né? Mesmo que tenha islâmicos negros, ela é morena, a islâmica padrão, digamos. Isso, uma mulher de pele ligeiramente escura deixava o português louco para abrir as pernas da criatura. Aquela velha coisa, né? Aquilo que é diferente do que você tem ali sempre vai te chamar a atenção. Era exótico. Sim, mas para o português esse era o ponto fraco em termos femininos que ele possuía. Sim. E a gente tinha um outro problema. O português que veio para cá, a maioria que veio para cá não era lá a fina flor da sociedade portuguesa, porque abriam a terra para desde que tendo uma única exigência, eu vou falar dela mais tarde, qualquer um podia vir. Podia ser o mais abastado até a criatura mais desprezível da sociedade portuguesa. Tá afim de vir para o Brasil? Tu preenche o único critério que eu quero? Pode ir para lá. Vá para lá e seja feliz. Então, nessa leva vieram muitos descontentes, gente desarranjada socialmente, um bando de português filho da puta, gente que só queria se arrumar financeiramente e foda-se o resto. Essa foi a grande massa que veio para cá logo no início. Então, a gente não contava lá com um forte arcabouço moral, o nosso princípio. Mas eu falei muito do português e como ficava a mulher portuguesa. Olha, a mulher portuguesa custou a chegar aqui no Brasil, só por influência de quando os jesuítas começaram a bater o pé dizendo que os homens precisavam de uniões abençoadas por Deus, é que começaram a trazer algumas portuguesas para cá. Mas essa branca chegava aqui sabendo que, certo, os maridos iam ter forte oportunidade de se estabelecer financeiramente, em termos de terras, eram gente de capacidade para defendê-las dos perigos locais, mas ela vinha para cá e aprendia rapidamente que ela ia ter que ser corna, sabida e calada. Até citando uma das nossas fontes aí, o Gilberto Freire, ele até relata que os padres ficavam horrorizados quando vinham para o Brasil porque chegavam na casa de qualquer português, tinha umas 10 índias peladas dentro da casa dele, assim. Como os próprios padres que vinham para cá e chamavam sem falar alguns dos padres, né, que já não eram muito sérios, alguns ali, né, e acabavam eles mesmos tendo as índias, né. Exatamente. Vocês acham que o ditado quem chegar por último é a mulher do padre veio do nada? Tudo tem sua origem, né? Tem sua origem, tem sua condição. Ela chegava aqui, ela sabia que ia ter que conviver com as amaziadas, com as amantes mais ou menos assumidas e com as escapadas do marido. Logo, ela tinha satisfeita uma segurança presencial e material, mas ela não tinha a possessão física em termos de exclusividade do marido. E como que nos incomoda é o que a gente não tem e não que a gente tem. A portuguesa nutria um desgosto muito particular pelas mulheres da terra. Primeiro a índia, depois a negra. Acho que a gente vai falar mais na frente. Sim, sim. E a portuguesa tinha uma característica que ela compartilhava com o português. A bichinha, quando desgostosa, era sádica. Curtia machucar porque ela achava gostoso isso. Ou seja, ela cobrava indiretamente todas as escorregadas do marido sempre que ela tinha oportunidade, sempre que isso se tornasse possível. Mas, aquela velha coisa até, né, que a gente faz piada hoje, da mulher que se lembra de uma coisa que você fez há 10 anos atrás para usar contra você naquele momento oportuno, né? Será isso também colaboração desse gosto que a portuguesa tinha por fazer quem a machucou sofrer? Talvez. Mas o que importa, eu quero que os ouvintes fixem esse ponto especificamente da mulher portuguesa. Ela sabia se comportar dentro de um
dentro de um casamento socialmente falando. Porque o gosto por amor físico não era só do homem português. A portuguesa também tinha. Porém, para ela era mais difícil. Mas as que encontravam uma brecha não se furtavam até lá os amantes dela. Mas, voltando, ela sabia se estruturar em termos de esposa, cuidar da família, zelar pelos filhos, manter organizado aquele ambiente, mas a segurança material ela tinha. A segurança emocional da exclusividade do parceiro, ela não tinha e sofria por isso. Temos, então, esse português cheio de ódio dentro da cueca. Aliás, eles não usavam cueca naquela época. Cheio de ódio embaixo da cirola, estabelecido numa terra desconhecida, mas cheia de riquezas. Ele chegou aqui e encontrou o segundo elemento relevante da nossa pesquisa de ancestralidade, a Índia brasileira. E o que temos dessa mulher índia? Primeiro fator relevante. Para ela, abrir as pernas era tão natural quanto respirar. Ela recebia um presente e ela gostava de você, nunca te viu na vida, não tem problema, vem cá, meu amor. Você estava parado na sua rede, dormindo, ela passou por você, te achou interessante, ela te acordava porque ela queria dar para você. Você chegava na tribo, os índios queriam receber você muito bem, eles te ofereciam as mulheres dele para você dar uma desafogada e saber que você estava recebido dentro dos critérios da hospitalidade. E elas não tinham o menor problema. Meu Deus do céu. Acho que até para alguns índios era até uma honra, né? Era até uma honra ter filho com um estrangeiro que eles consideravam de valor, digamos, né? Existia mais uma questão, digo isso especificamente para o Tupinambá, que a gente teve mais contato de início. É mais pelo fator de curiosidade. Eu me lembro de alguns comentários a respeito do diferente chamar a atenção. Isso afetava os índios. Sim. A Índia pensava, o que vai dar se eu abrir minhas pernas para esse branquelo aí? Como é que ele deve ser? Será que a pegada é muito diferente? Vamos descobrir. E divulgar para as amigas, porque existia... Os índios brasileiros falavam muito desse assunto entre eles. Quem fazia diferente, quem fazia melhor, quem fazia pior, quem tinha mais dote, quem não tinha, e assim ia. Rapaz... Mas vamos prosseguir porque a coisa não parava. Importante a respeito da Índia. A Índia não tinha muito critério para dar. E não tinha mesmo, porque incesto em tribo indígena, coisa mais natural. Os índiozinhos normalmente eram pegos pelas tias para aprender o melhor da vida, isso quando não era a própria mãe. O correspondente em relação às meninas e os pais e tios também acontecia. Que isso? Absolutamente natural para eles. Porém, as índias tinham bloqueios em termos de superstição e de tabus, que apesar dela ser aberta para dar em quase toda situação, se esbarrasse naquele item, aí, perninha trancada não, agora não, ou com você especificamente agora não. Podia acontecer por conta de momentos específicos. Eu saliento tribos indígenas que a gente tem esse comportamento. A gente sabe, em termos de biologia, que grupos de mulheres que vivem juntas tendem a menstruar juntas. Eu me recordo de relatos de tribos indígenas quando começava o sangramento coletivo, as mulheres todas se deslocavam para uma oca conjunta e simplesmente esperavam as regras de todo mundo passasse. Elas mal tinham contato nessa época com outros homens. Nessa época aí, por exemplo, não adiantava o português chegar que não ia conseguir nada. Tinha períodos supersticiosos ou de tabus particulares da tribo em que elas não eram abertas sexualmente, mas isso eram barreiras pontuais. Fora isso, ela não tinha o menor problema de recepcionar de braços e pernas abertos. Era só chegar. E o português adorou isso. O furor do português adorou estar em contato com uma mulher que não tinha muitos rodeios, que bastava ele dar
um caquinho de espelho para ela, que ela se deitava com ele. E já juntava a tara que a gente falou no começo, né? Que ele tinha de mulheres de peles morena. Exatamente, a Índia realizou isso de maneira quase perfeita. Tinha gosto por vermelho, a Moura gostava de se vestir de cor vermelha. A Índia tinha as tinturas vermelhas com qual ela se pintava, gostava de se banhar em riachos, tinha a cor da pele característica e tinha o que a Moura não tinha, era mais fácil. O português se sentiu no paraíso, basicamente. Em termos sexuais, com toda certeza. Aliás, essa parte da Índia ser fácil me lembra até relatos de alguns confrades aí lá do Amazonas, do Pará, Acre, que eles falam que a mulherada de lá, especialmente essas de origem mais indígena, é fogo, viu? Se o cara é um pouquinho mais destacado ali, o cara faz a festa. É o português, né? É o português recém-chegado no Brasil ali faz a festa. Sim, é importante explicar isso daí, porque existe uma base ancestral latente que está estimulada por fatores externos. Existe uma coisa já dentro delas que conduz para isso, que é estimulada por fator externo, cultural, proposital, sendo que para elas pega mais fácil porque essa liberalidade está mais próxima da essência delas. Sim. Temos então a nossa Índia com esse gênero de questão, embora a Índia tivesse outros complicadores de contato. Ela, sim, era aberta para um contato mais casual. E saliento uma coisa para meus ouvintes, sobretudo essa primeira tribo aí que eu destaquei. Até os índios eram acostumados a interpretar isso de forma natural. Ele não se incomodava muito se ele acordasse de manhã e a Índia com quem já teve 6, 7, 8 filhos não estivesse do lado dele na oca, ele fosse passar perto do rio, ela estivesse dando para outro cara. Ele não esquentava. Agora, se ele tivesse rivalidade pessoal com outro cara, aí ele achava sacanagem. Mas o máximo que a Índia sofria era uma surra e ser jogada na oca do outro. Que é bem engraçado, né, essa questão, porque não liga do cara dar, mas se for inimigo ele importa, tipo, é muito estranho. Pra gente, com certeza, é naturalidade. Mas, justamente por ela estar acostumada a não ser cobrada, ela tinha problema quando o cara demonstrava muita posse sexual em relação a ela. Ela escolhia estar com o cara. A hora que ela não quisesse, ela podia migrar para outro. Se o cara quisesse fazer questão dela, isso era contra a cultura dela. Perfis dominadores e possessivos eram problemáticos para a Índia interagir. O cara tinha que seguir a mesma linha de liberalidade que ela tinha. Se tivesse isso e não tivesse muito contato com outras pessoas, o cara até podia ficar relaxado em termos de dela não se pendurar no outro cara. Mas tinha que não esquentar. Se ele esquentasse, ele perdia. Tinha que ser aquele que nem tem hoje, né? A figura do casal liberal, né? Que muitas vezes podia acarretar na Índia nem ter outros parceiros. O cara não podia esquentar com isso. Se ele ficasse cobrando em cima dela, a Índia simplesmente levantava de madrugada quando o cara estivesse dormindo, se embreava na mata e não voltava nunca mais. Então, nós tínhamos essas restrições, mas as consequências desta primeira miscigenação, nossos caboclos e caboclas já partiam para um outro problema. Eles tinham na ancestralidade toda essa pujança sexual, mas não tinham as travas de tabus que as índias tinham, nem o mínimo de contato com o catolicismo que o português tinha. Então, se a Índia, na descrição que eu dei para vocês, era liberal, a cabocla, sim. Essa é que era danada. Tava nem aí com nada. Era a mesma coisa das ancestrais dela, era natural como respirar, mas sem bloqueio. Solta no mundo, então, era como respirar mesmo. Rapaz. Então, nós já temos dois componentes do caldo. O macho, extremamente voltado para a descarga de sua virilidade, lá com um teorzinho de sadismo, não muitos freios morais, com uma tara específica por mulher amorenada.
juntamos isso com uma mulher amorenada, liberal em termos de sexualidade, apesar de ter lá suas restrições pontuais, porém avessa a ser dominada. Mas qualquer um que estudou o mínimo de história do Brasil sabe que o contato com os índios durou por um certo tempo, até o advento da escravidão colocar a gente em contato com o terceiro e último elemento do nosso caldo, a mulher negra. Mas espera aí, Diomedes, espera aí que o assunto tá bom, mas tá ficando extenso aqui. Vamos dividir esse programa em dois, porque tem muita água para correr. E no próximo episódio, não percam que vamos continuar a destrinchar, vamos continuar o assunto da mulher negra e sua contribuição nesse caldo maluco que é o Brasil de hoje. Não percam, pessoal. Vai sair aí na semana que vem. Fiquem de olho, porque tem muito mais, cara. Aqui a gente só tá começando. Não vão perder. Não percam. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Abraço a todos.